E aí, galera, começando essa live pós-jogo, Grêmio e Chapecoense, um para Chapecoense, um para o Grêmio. E aqui a gente vai debater no Respirando Grêmio se foi um bom resultado, se foi um mau resultado e o que a gente pode ainda aguardar e esperar do Campeonato Brasileiro. Ao meu lado, Christian Feula. Nesse aqui que estava com o som alto é o Diego Castria. Na minha diagonal à esquerda, esse menino bonito é o Flávio Bandeira. E a minha diagonal à direita, não menos bonito, Eduardo Genich. Nós somos o Respirando Grêmio e nos próximos 40, 45 minutos vamos falar sobre Grêmio e Chapecoense. Vamos começar com uma pergunta bem óbvia. Bom ou mau resultado? Quem abre o debate? Eu acho que foi um péssimo resultado. É um placar até, de certo ponto, compreensível, né? Nós jogamos com um time totalmente reserva. Em algumas posições, como as laterais, foram os reservas dos reservas, né? Que atuaram. Digamos, compreendendo que nós escalamos um goleiro chama-gol, né? Tu acha que ele falhou no gol? Um goleiro fracassado, que a bola assim, ó, a bola passa 35 não é vezes. homem, não paga suas dívidas. Olha só, meu, não, falando dele como goleiro. Uhum. Esquece, não. Ser humano é um cara muito legal e tal, como goleiro. A bola passa 25 vezes na frente da área, da pequena área, e ele não sai do gol. Certo? Quando não Aí ele não sair. sai do gol. Aí a bola, cara, tá quase na linha de fundo, Morta. saindo, e ele sai e pasmem com os pés. Paulo Vitor, o goleiro pode usar as mãos. Alguém tem que avisá-lo. Então, assim, ó, dito tudo isso, o empate é compreensível, por causa dos reservas. Mas pelas circunstâncias, pela falha grotesca do Paulo Vitor, e porque o Grêmio teve umas 3, 4 escapadas, poderia ter matado o jogo. No primeiro tempo. Isso. E aí fica o resultado ruim, cara. Porque assim, ó... Então não vamos falar que a gente tomou um gol impedido, cara. Não, assim, ó, é que assim, ó, mas eu tô falando da questão da nossa competência, né? E é ruim pro campeonato, meu. Eu tô triste pro Grêmio, como tá, não vai ganhar nunca mais, entendeu? O Brasileirão. Esse que é o meu sentimento de agonia, sabe? O que era, Diego, digamos, ânimo no primeiro tempo, não ânimo, não estou encontrando o termo correto. Um alento. Não alento, não, mas assim, empolgação, é isso. Muito obrigado. Meu assistente para assuntos aleatórios. Virou frustração no segundo tempo. Virou, cara. Virou, acho que mudou muito a postura do time com relação ao primeiro e segundo. O Grêmio se acomoda, né? Foi o Christian que falou no intervalo, o Grêmio se acomoda muito. Esse time reserva do Grêmio se acomoda muito com o resultado, não tem um poder de indignação, ou pelo menos de perseguir o segundo gol, de matar o jogo, acabar com o jogo. Parece que 1-0 é o nosso topo, o nosso suficiente, a gente tem que lutar pelo 1-0, não pelo 2, pelo 3. E, eu achei que hoje ia, cara. Eu achei que hoje ia 2, 3 ali. Eu fiquei bem frustrado. Assim, foi bem aquém do que eu esperava no segundo tempo. Lúcio Barreto aí dizendo que o Diego Castro é Pelotas. Christian Feula, tu que disse no primeiro tempo, no intervalo, desculpa, que esse time do Grêmio era sempre assim, começava bem e terminava mal. Hoje não terminou tão mal, trouxe um ponto. Mas um ponto não é suficiente, parece, nessa corrida em busca do Flamengo. Cara, eu acho que um dos grandes diferenciais do time do Grêmio são alguns jogadores, isso eu já falei em outros programas, tá? São alguns jogadores muito competitivos que a gente tem, que é o Kahneman, que é o Jeromel, que é o Maicon. Então, o principal problema do time reserva não é o técnico que saiu, o treinador de transição lá, entendeu? Não é o Renato, não é os jogadores, não é o time ser reserva, entendeu? São esses jogadores-chave que tem o cara... Esses caras em campo, o Maicon, o Jeromel, o Kahneman, esses caras não suportam perder, velho. Então não tem, entendeu? Agora o Grêmio entrou, olha a postura do time no segundo tempo, cara. O time da Chapecoense é horrível, com todo respeito à Chapecoense. Eu torço pela Chapecoense depois de tudo que aconteceu, como jornalista, acompanhei de perto não, mas acompanhei com mais, né, atenção tudo que aconteceu e, eu passei a torcer pela Chapecoense depois daquilo que aconteceu. Acho que o time tão ruim da Chapecoense hoje é um reflexo daquilo ali, do que aconteceu. Era uma coisa que naturalmente iria acontecer. Mas o Grêmio não tem nada com isso. O Grêmio tem que ir lá e tem que ganhar o jogo, cara. Sim. Tem que ganhar o jogo. Tava com o jogo na mão. E com relação ao Paulo Vitor, assim, eu discordo do Edu quanto a ele ser um mau goleiro. Eu acho que ele é um bom reserva. Agora, o jogo dele
Ele não saiu nenhuma bola do gol, todos os escanteios na pequena. Aí que tá a goleiro. Da... Assim, ó, eu Isso não, é incoerente, né? eu não sou Se ele sai goleiro. O sempre Diego gol. e o Christian aqui, que são goleiros, Não, eles só podem deve dizer. falar, né? Olha o meu tamanho. Eles podem falar melhor. Goleiro, tá? Na pequena área, tu só faz assim, ó. Se tu acertar a cabeça do cara, a bola, Ninguém vai dar ninguém pênalti. vai dar pênalti, cara. Aí o goleiro fica aqui. E tu tem 2 membros de Vai, vantagem cara. de qualquer Mas pessoa, quanto, né? mas quanto a essa questão do Paulo Vitor, enfim, longe de querer daqui a pouquinho jogar pro Groy, mas isso é uma falha na preparação. O Groy também dá essas rateadas. O Groy E o foi Thiago, então, que era o então, goleiro promissor, também nos O avisou. Groy melhorou Exato. muito nesse Ele aspecto, melhorou mas muito, o assim. Groy não saía debaixo das traves. Exatamente. Então é uma coisa que pode até, não querendo crucificar o Rogerão, que é um bom preparador de goleiros, mas vem da preparação, né? Vem. Vocês concordam que Mas o... eu queria encerrar sobre o Paulo Vitor, a questão da coerência, tá? Sim. Se ele fosse um goleiro que saísse do gol toda hora, Entendi. Não, e ele podia ter E ido com se a ele mão, sair, cara. ele escolheu o momento ficou com errado, medo e de ir com a falhasse, mão. aí tu entende, tipo, é o perfil do cara que deu sair Sim, do o gol. cara é Mas ele Cássio que sempre sai do gol. Aí tu vai tomar gol às vezes, entendeu? Claro. Ele vai salvar muitas vezes e vai E levar outra, gol. exato. Faz parte. Que nem o Neuer, né? Sai Neuer, muito bem com o sim. pé. Vai levar gol também e vai salvar várias vezes. Vocês O Paulo Vitor como- não sai do gol. Aí saiu na hora errada pra... Vocês concordam aqui com o Cadica que o Renato mexeu mal hoje? Sim. Flávio. Sim, deixou mal. Principalmente ali, claro, teve a substituição de emergência, digamos assim, do Bressan, lesão, isso aí não tem o que fazer. A gente deu mais azar ainda que o Derlan ainda lesionou. Glorioso O Derlan. glorioso Derlan. Mas, por exemplo, a gente tinha o Alisson no banco. Poderia ser uma alternativa. Mas Mas será a que- saída do Brocador não tirou Sim. a referência e principalmente o Hernani era um jogador que estava conseguindo segurar a bola na frente. Sim, sim. E tanto que até nos comentários, acho que é o Ricardo. O Ricardo estava Ricardo contando que Ferreira da essa... Costa, também é. conhecido como meu pai. Exato. Comentou a saída do Brocador, sim, aí tu matou a charada. Tirou a referência, e aí ficou o Marinho e o PP correndo um para cada lado, e não tinha que segurar essa bola no meio da zaga da Chape, que é uma zaga fraca. Teria todas as condições de manter do Brocador, não sei se ia resolver ou não, mas ter a referência para segurar os zagueiros. Mas vocês E não aí- acham... E o Brocador, meu, vinha bem no jogo, eu achei. Ele vinha bem no jogo. Vinha né? bem, não estava mal, Ele Não, deu não. um passe acho pro gol, que essa o mexida... pivô bem feito, né? Sim. É que eu acho que essa Segurava, mexida que o Renato isso. fez, Acabou tipo, falta, na né? verdade, a terceira substituição meio que quebrou. Eu, pelo menos, vendo o tipo de jogo do Renato, o Renato geralmente tira esse cara de referência. Se vocês pegarem as outras partidas do Grêmio, ele tira, eu não sei se esperando um reposicionamento do time adversário, e em seguida ele coloca um cara de velocidade de novo. Mexe de novo no esquema para meio que atrapalhar a reformulação do outro time. Eu não sei se o Renato não tinha como certo entrar o Alisson e aí a lesão do Bressan, sabe, dizimou ali essa parte do ataque do Grêmio. Eu não vejo nem por característica do Renato fazer isso, de tirar um cara de frente, botar ali um cara mais atrás e deixar assim o jogo. Ele é um cara de ir para frente tentar o jogo. Eu não sei se já não estava no script do Grêmio a entrada do Alisson e foi ferrado. A lesão do o Bressan. meio que Mas é sufocou. Cara, eu que- não sei, eu acho que no momento que ele tira o Hernani, ele chamou a Chapecoense pra cima do Grêmio. E outra, ele botou de novo o que ele já, desculpa te interromper, o que ele já fez com o Cícero e o que ele tá fazendo com o Tony Anderson. Né? Ele escala o cara sempre na posição que o cara não joga. Não tem o Luiz Henrique, não tava no banco? Estava no O banco. Luiz Henrique não era profissional no Botafogo, no Atlético Paranaense. Por que o cara não entra se ele quer tirar o centroavante, então? Tira o cara e coloca um outro cara. Aí a única jogada que o Grêmio chegou perto da área no segundo tempo, quem é que tava com a bola? Tony Anderson. Ele ia cruzar a bola para quem? Se ele era o centroavante do time. O Rodrigo falando que a gente saiu no lucro com ponto. O Dudu é mais para baixo aqui. O Dudu Bagatini botou um assunto na pauta que o Eduardo falou um pouco antes de terminar o jogo. O Flamengo jogou com o time titular hoje. Copa do Brasil, quarta, vira uma espécie de obrigação para o Grêmio ter um bom resultado diante do Flamengo. Eu acho que Então, sim. Sim. Acho que sim. E eu acho que vai ter. Acho que eu também tô confiante pra quarta. Eu tô Só muito que o empate de hoje com o time reserva e às vezes do reserva aumentou, digamos, o Responsabilidade. time de ganhar o jogo. Ganhar Cara, bem. Eu tenho assim, ó, esse de poupar, cara, o Grêmio tem 2 noves, né, que são titulares, né, o André e o Jael. Nenhum dos dois jogou hoje. Hoje tem que jogar um deles, cara. Tem, Não tem essa questão de poupar o reserva do reserva. jogou o... Talvez o Grêmio esteja Tá pecando demais, pelo meu. excesso da precaução. Não, assim, e outra, sabe? é que nem assim, ó, esse menino que entrou, Tipo, o em Grêmio 2 minutos se machucou. E vai dizer que foi porque jogou muito. O próprio Bressan não É, tá jogando não direito. tá jogando, se o machucou. Leonardo Gomes, por mais que tenha jogado mal, na minha opinião, contra o São Paulo, não jogou hoje, porque ele pode ser que o Leonardo Moura não tenha condições Tudo- para a quarta. Não, aí Entendeu? Mas tem diferença daí, entre o Madison e o Leonardo Gomes. Agora, por exemplo, Marcelo Oliveira, um jogador experiente,
entendeu? Poderia dar uma ajuda hoje, se bem que os experientes falharam hoje, como o Christian mesmo falou. Botou o Guilherme, que é um guri de 18 anos. Sócio torcedor. Mas assim, ó, Sócio torcedor. é o sócio torcedor. Ah, Coitado, eu vai pegar gosto do o Guilherme primeiro, Guedes, né? eu gosto do Guilherme Guedes. Só que o que tá acontecendo no Grêmio é como tu falou, é muita precaução, cara, sabe? O cara pode se machucar no treino, o cara pode. O Douglas. Nelson Rodrigues Douglas, dizia. cara. Nelson Rodrigues dizia: o cara pode morrer comendo um chicabon, velho. Tem que ter sorte de comer um picolé. O cara pode morrer fazendo qualquer coisa. E que pode legal, ficar olha fazendo só, que qualquer legal coisa. nesse papo aí, ó, que bacana. Ó. Amor, né, cara? Um abraço pro Guilherme Lourenço. Ah, eu Tá interessante, que ele deu um boa noite pra nós e tal, que é o nosso novo seguidor do canal. Um abraço, Guilherme. Bom gosto, hein? E ele falou que tá Impressionante. bem frustrado com o Grêmio em relação ao Brasileirão, né? todos nós, Que ele Guilherme. cita os pontos que a gente perdeu, o Paraná, Fluminense, empates O bobos. Atlético Paranaense até ontem era o A gente lanterna, teve. até hoje era o lanterna do Campeonato Brasileiro e E parou na ele- arena. olha só, uma Vamos botar, questão- por exemplo, o Vasco e o Botafogo foram goleados hoje. E uma Também. questão boa que o Guilherme fala é a seguinte, ele pensa, né, que o Brasileirão esse ano deveria o Grêmio focar um pouco mais no Brasileirão. Como Eu a gente acho, falou, cara. como a gente Eu falou acho. sempre. Guilherme, tu tá acompanhando há pouco tempo o canal, um abraço. Foi quase unânime nessa mesa que a gente achava que o Brasileirão deveria ser a prioridade do Grêmio em 2018. Falou do sorteio. Até porque faz 22 anos que o Grêmio não conquista o título. Bem lembrado do sorteio. A gente vai fazer o Mas sorteio um abraço e... siga Dá mais conosco, uns né? minutos, né? 9h30. É, isso aí. Eduardo, fala o que é e o horário de sorteio Essa é uma 9h30. camisa do Grêmio especial, alusiva ao Outubro Rosa, né? Que a gente vai fazer uma promoção logo mais para um dos que estão nos assistindo na live e levar para casa. Não, tu pode pegar pra ti. E aí a gente vai fazer uma Tá em pergunta, né, cima- Cristian? Isso. Uma questão 9h30. 9h30 sobre, obviamente, o tricolor gaúcho, né? E o primeiro ou a primeira telespectadora que acertar a resposta vai ganhar e levar para casa essa camisa do Grêmio, linda camisa rosa do Grêmio, da Umbro, Banrisul aqui, tricolor. Umbro, nossa patrocinadora, brincadeira. É isso aí. Diego, aproveita aí para mandar um abraço, uma galera entrando e comentando. A gente chegou a ter mais de 20 pessoas olhando simultaneamente, agora dezenas de milhares de comentários. Vamos dar um oi pro Lúcio Barreto, diretor lá do nosso Pelotas, um grande novo integrante da Opa. Série A do nosso colchão. O sempre assíduo Fábio Ávila, né, cara? Parceirão aí. Dudu Bagatini. O Ricardo Ferreira da Costa, também conhecido por pai do Christian, em alguns meios Ricardão, sociais. também conhecido em alguns, O Júlio em Gomes. alguns locais de Porto Alegre. Ricardo, um dos maiores investidores do programa, né? Um patrocinador. O Rodrigo Bernardes também, que está sempre, Sempre aí. na escuta. O Rodrigo tá morando em Pelotas, inclusive, tá a trabalho lá. Grande Ó, ano amigo que vem vamos pro Lobão lá, grande cara. amigo de longa data, É. Rodrigo. Nelly Ram, o Guilherme Lourenço, Roseli de Jesus, Acho que a Roseli sempre bota no Facebook lá, ela comenta. Ederlin Amaral. Também de Pelotas. Joga Porra, botão. Pelotas Nossa, do estado. Joga Ah. futebol de mesa também. Botão, Cara, mas uma também questão com botão. importante, o Brasileirão, nós temos chance de ganhar ainda? Não, Hoje- O que vocês pensam? Hoje a distância do Grêmio para o Flamengo são 7 pontos, tá? Fato 1. Fato 2. Esse líder vem na arena daqui a exatos 7 dias, não. Pelo brasileiro. pelo brasileiro. Tá, tudo bem. O que pode reduzir essa vantagem para 4 pontos. Olha, Eu não consigo. eu acho que tá vivo. Eu não consigo ver toda essa terra arrasada. Não, mas não é ter arrasada, cara. Mas- Só que eu mas acho me dá que essa não há um impressão, interesse sabe? estratégico. É, cara, no Brasil. Eu não tenho. Eu até concordo. Eu não acho que pode não até é nem haver pela um interesse tabela, cara. Eu estratégico. acho que é pela Mas eu não falta de consigo vontade, ter- né? Falta de vontade. Eu acho que Parece uma planeja. política do Mas clube que planeja. passa para dentro do campo, né? Mas eu não consigo ver todo esse cenário trágico. Parece Não é que eu acho só que é uma questão de planejamento do Grêmio que não contempla o campeonato, cara. Isso a gente sabe desde quando a gente começou aí, eu acho que foi desde Porque o Gauchão é a gente fala possível. desse assunto. Por que não pegou agora? Nós temos 3 jogos antes de... Foram 3 jogos desde a parada da Copa. Nós temos 3 jogos 4. antes de voltar a ter Copa. Vamos dar um gás. Olha os adversários que o Grêmio pegou, cara. Sim, não, sem dúvida. Mas Atlético só que- Mineiro em casa, Chapecoense e Vasco fora. Olha como é que o Grêmio jogou contra o Vasco. Não, sem dúvida. Uma falta É só, de é só, vontade. É que eu é achei só que puxar o Vasco, Vasco, Botafogo, Furacão, os pontos que ficaram Eu pra até- trás. E aí não Mas é um- ainda não é um assim jogo- tem bastante campeonato. Não, Tem não, campeonato, cara, mas não é um jogado jogo, até agora. não. o E é um jogo campeonato sempre- inteiro. Só a né, galera cara? tentar falar um de cada vez, assim, para o pessoal Primeiro, eu entender. acho que tem chance ainda, porque Ah. recém foram 16 na rodada. Exatamente. Então Eu tem sempre muito. quis falar isso, um de cada vez para o público em casa. Foram 16 jogos, né, Flávio? Então tem muito. Tem Não, chance. eu vejo dessa Só forma. que a questão assim, ó.
quando a direção É o discurso, repete né? muito que as Copas são prioridade, isso passa pro jogador, cara, dentro de campo. A obrigação de ganhar já não é mais tanta, entendeu? O clube dá o respaldo, cara, pros jogadores tropeçarem no Brasileirão, porque aí tá, não é nosso foco e tal. Cara, E outra coisa, meu. É complicado, E pra ser mais chato ainda, como eu já sou chato demais, se ano passado, tá? Desse uma tragédia, a gente perdesse pro Lanús, era um fracasso o planejamento. Tudo bem? A gente ia ficar sem as duas Copas sem Brasileirão. Tá. E Copa é muito mais imprevisível que pontos corridos. É verdade. Só tem uma O coisa, Grêmio, cara, como o melhor time do Brasil, Eu não ainda sei é. se o Grêmio é o melhor Ainda time do é, Brasil. o Eu tenho minhas completo dúvidas, eu tenho minhas ainda é. dúvidas. Eu também tenho Eu tenho Teria minhas muito dúvidas. mais chance de colocar isso em prática nos pontos corridos, cara. Eu tenho minhas Onde dúvidas. prevalece muito mais a justiça do que Copa, Eu cara. vou ser muito polêmico agora, cara. É difícil, muito cara, polêmico, mas eu acho que botar fora o campeonato de pontos corridos, né? Onde a justiça prevalece mais pra te apostar de novo em Copa, cara. com a mudança de calendário, cara, eu acho impossível, não vou nem ficar em cima do muro, eu acho impossível um time no Brasil ser campeão em mais de uma competição dessas grandes. Tipo, nenhum time vai fazer Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Não, nunca. Não, É que antes fazia, não, Cristian, mas porque nunca, tu não, mas nunca fez. Não, mas é que Nunca quando- fez. Mas é que também. Na Mas tu história- concentrava no É que primeiro também não semestre. jogava Não, os dois, não, né? mas Tu nunca jogava fez. Libertadores. Não, Não, antes, mas mas aí teve- jogava isso os sim. três. Aí Mesmo jogava os jogando três. vezes, não- Mas, cara, Nunca antes fez. tu concentrava no O primeiro máximo semestre que de duas até hoje o competições, time cara. fez foi o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro em 2013. É Tudo o bem, máximo. mas E o que que Mineiro, acontece? né? Tá, mas tudo bem, mas quando o Cruzeiro ganhou, cara, a Copa do Brasil se concentrava no primeiro semestre. Sim. Aí tu Eu tem tô todo só- o segundo Eu semestre. tô só corroborando com isso que Entendeu? tu tá falando. Tu tem o segundo semestre pra botar só time titular, time titular, time titular. Cara, agora não tem como. Tipo, isso que o Renato fala não é discurso, cara. Não tem como, só se os caras forem um robô pra tu jogar todo o gás ali, saca? Mas vou dizer só, não, O André, que até é vereador aqui em Porto Alegre, né, tá botando aqui que esse excesso do Grêmio poupando é aquilo que a gente fala, e é sempre o time inteiro, sabe? É. Nunca é poupar 3, 4, fazer o Isso. rodízio inteligente. É sempre esse excesso para poupar o time inteiro. Eu não sei isso que eu não consigo Tá, mas é entender. que, tipo, isso que o André fala, que é questão de planejamento, tá, cara? Tipo, vamos imaginar um cenário planejado, assim. Sim, sim. Cara, 3 competições, cara. Tu tem que ter, então, 2 times muito fortes. mas é aí que tá, pra fazer Diego. A questão, eu acho que até maior que a gente tá discutindo é postura. Então. O Grêmio foi dominado pela Chapecoense, era o time reserva e perdeu. Beleza. O Grêmio foi dominado pelo Botafogo, era o time reserva, porque eram circunstâncias e perdeu. Mas não, o Grêmio joga com o time reserva, mas joga meia bomba, cara. Parece que não vai, entendeu? Mas até, Vai ali, até quando joga com titular, então que jogue com o acontece time isso. reserva, que seja Isso, dominado pelo Brasileirão, adversário e né? perca. Brasileirão. Contra o Vasco? O Vasco Contra o é uma- Vasco. Vocês Ah. lembram de algum jogo pior que o Grêmio contra o Vasco? Não, Eu acho que foi o Eu pior não lembro jogo dos do ano. últimos Cara, ali é o 4 caso do anos, discurso. E o Grêmio vira- Ali é o caso, eu acho, É, do TOP, da direção discursando pelas Copas e os jogadores em campo obedecendo, cara, porque não. É que rola um interesse econômico por fora disso, né, cara? Tipo, e questão eu de acho premiação. E eu acho que esse é o interesse maior. A não ser que, olha, eu não sei, cara. Cara, eu Eu não posso sei estar como é que falando isso aí muita entra em bobagem, campo, né? mas eu ainda não Ah, tô com 100% certeza que o Flamengo enfrenta o Grêmio com o time titular quarta-feira. Não, eu acredito que sim. Cara, ele é líder do Brasileirão. Ó, o Bruno Nogueira já começou a aparecer. Flamengo, Já flamenguista começou- Bruno Cara, e Nogueira. entrou com o time hoje, o Flamengo titular, né? Titular. Então, cara, essa tua tese não tá tão maluca assim, meu. Senão ia poupar hoje também, né? É, porque eu acho complicado a situação do Quem Flamengo. Eu não poupou lembro hoje? o calendário. Cruzeiro não poupou hoje. Não. Poupou 2, né? Dois, tá. Arrascaeta e Thiago Neves. É, Joga O também. Arrascaeta jogou. Palmeiras Não, jogou Arrascaeta ontem. Fabinho e Thiago Neves. Jogo de manhã hoje. Palmeiras Arrascaeta jogou com o time sofreu titular. De manhã. De manhã. Em casa, ok. Jogou com o time titular. Cruzeiro em casa jogou com o time titular. Bahia joga amanhã e depois joga na quinta-feira. Deve jogar com o time titular. Quem mais está na Copa do Brasil? Santos hoje poupou. A gente não viu porque era no horário do jogo do Grêmio. Então, o Mas único esse que até agora... Se bem que o Tá Santos poupando pela bola, todos, é o tá Grêmio. jogando, Luiz, tá isso poupando. que eu quero chegar. É que Então, esses times da Libertadores. Pense Não é agora, questão tipo, de o Grêmio, o poupar. Flamengo. Corinthians Mas não é hoje- questão de poupar, cara. Eu não sou contra poupar. É em excesso, cara. o entendeu? Corinthians hoje jogou fora de casa contra o Vasco, time titular. Joga também no meio de semana Copa do Brasil contra essa mesma É que eu quero ver como o Flamengo vai lidar com a situação de jogar quarta-feira em Porto Alegre, Copa do Brasil, sábado, Porto Alegre, Copa do Brasil, Já vai ficar por aí. e, se não me engano, quarta-feira, Libertadores, né? contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Não, com certeza. É sábado, Grêmio e Flamengo, É. e não domingo. Sábado, Desculpa. 7h30. É, porque o Grêmio pega o Estudiantes na terça, né? O Flamengo possivelmente vai ficar em Porto Alegre. Não, sim. Tem outra coisa, né? O Grêmio jogou domingo e vai jogar terça.
Ah, não é essa Não, semana. é na outra. Sábado. O Grêmio joga sábado, adiantaram o jogo do Flamengo para sábado, justamente porque o Grêmio joga Pois é. terça na Argentina. O Flamengo tem uma sinuca de bico aí, né? Porque é um jogo depois da Copa do Brasil, ele é líder do Brasileiro e ele enfrenta o Cruzeiro pela Libertadores. Que sinuca de bico. Eu acho que assim, ó, hoje deu provas, 2 jogadores que não jogavam acabaram se machucando. O Bressan, que é pouco utilizado, Não, o Bressan e o outro menino que não é O nunca Bressan tem utilizado. mais, Você né? jogou todo É. o tempo com o Mas o Derlan, sim, o cara. Derlan não joga nunca. Nunca, mas mesmo assim é pouco utilizado. Não, mas é que talvez O esse... Bressan já fez 15 jogos na temporada. Talvez. A gente não sabe, teria que ver os números. Mas o que eu digo, ele não se lesionou por excesso de jogos. Então, talvez esse zelo, Tá que eu acho que excessivo. não é nem tanto com a lesão, mas mais com o rendimento físico do jogador. Eu acho que, por exemplo, assim, fulano não jogou bem essa partida porque tá cansado. Então, poupa no jogo que vem. Mas não é o que acontece no Grêmio. A política do Grêmio é de tirar todo mundo. Como deu certo no passado, o Renato bateu no peito e disse assim, eu tô certo, vocês estão tudo errado. Mas é como o Eduardo falou. A gente teve uma bola contra o Botafogo do Rio de ficar fora da Libertadores. E aí já tinha uma distância considerável pro Contra o Lanús, Corinthians. na final na Arena, o Groy salvou 2 bolas. Quando tava 0x0. De cabeça e uma com o pé, o cara... Não, de cabeça foi um defesaço. Às vezes, assim, Só que é o não grande desclassificando, problema que eu né? vejo, É o risco cara, que é do jogo. que é uma questão que foi quebrada Sim. culturalmente pela Conmebol. Imaginando o calendário europeu, que as competições são todas anuais, tá? Os times europeus têm, tipo, 22 titulares, digamos assim. E não há o jeito de poupar jogador é um jeito que vocês estão defendendo, que é tipo, o Christian hoje não tá legal para jogar 2 seguidas essa semana. Então o Christian sai, entra o Eduardo. Isso. Entendeu? Eu Mas não vou sai o jogar, Christian, o Flávio, o É. outro Christian e entra eu, o Sombra. É 2-3 pro jogo, Só que o né? que acontece, cara? Tipo, a gente não tem essa condição econômica na América De do manter Sul um plantel assim. de manter um plantel de 20 jogadores de alto nível, tá? A gente tem condições mal e porcamente de ter 8 grandes jogadores em cada time. E, cara, esse novo calendário para atender a televisão fudeu os times brasileiros. Mas, Diego, por outro lado, esses times europeus, por exemplo, na Champions, enfrentam outras seleções transnacionais. Tudo bem, Cristiano. O Mas aí sarrafo é muito mais alto. Tá, mas aí, se olhar por exemplo, durante o calendário vigente lá, o Barcelona poupa jogadores no espanhol e bota o time a todo gás na Champions, Que cara. no entendeu? o espanhol e o francês são diferentes. No Só inglês que- não pode poupar. Só que o que acontece, cara? O espanhol tem dois. também tem menos jogos. Sim, só que o espanhol também tem 3 times disputando. Eles entendeu? jogam 60 partidas Aí, na tipo, temporada. tu tem que né? jogar com o titular contra o Atlético de Madrid e contra o Real Madrid, Mas- cara. Tu vai mas- botar contra o Getafe. Girona? Mas vou te fazer uma Saca? pergunta. Por exemplo, o Grêmio jogou com o time titular contra o Goiás na Copa do Brasil. Sim, mas, cara, é que tudo bem, Mas aí Cristiano. mostra aquela coisa da política Do clube, do que clube, que as e Copas são sempre prioridade. Tudo bem. Sendo que a gente vem de um título da Copa do Brasil, vem de um título da Libertadores e podia fechar esse Não, ciclo mas isso é com um cultural título do time, brasileiro. cara. Não é cultural do time. Durante o jogo não tô lá, o Grêmio é copeiro. É Copa, cara. Entendeu? Tipo, a gente gosta do mata-mata, a gente gosta de ir no estádio Aí chega uma mata-mata. situação de que chega até a ser bizarro, né? Aqui do nosso ouvinte comentou: daqui a pouco a gente vai ter que não torcer, né? Mas o problema é cair fora de uma Copa Pra para poder ganhar o Brasileirão. Não, Mas vai Isso ser aí é isso, bizarro, né, vai cara? ser Mas isso. vamos falar em dinheiro agora. A análise que a gente faz é sempre da grana da Copa do Brasil. Daqui a 2 anos, galera, muda a divisão de dinheiro no Campeonato Brasileiro. Começa a classificação a ser um dos fatores de que nem o receita. inglês, Então, que em nem o tese, Campeonato vai inglês. dar mais equilíbrio. Não, em tese, o que eu quero Cara, dizer. E aí, gente- como é que vai ser essa política? A gente não sabe como isso chega no jogador, velho. Vocês jogam bola, não vai chegar no cara e dizer, eu quero ganhar a Copa do Brasil porque eu vou ganhar 60 milhões. Aí o cara, beleza, eu vou lá, vou Não, mas correr a mais. política o problema é que do clube, Não, mas não Chega, interessa, chega, cara. mas o Mas problema como é que chega no isso chega no treinador, cara cara. que Chega entra no em treinador, campo. Mas cara. como é que isso chega no cara O que Romildo entra em chega, campo? Renato, a gente prefere em ordem Libertadores, Copa do Brasil e Mas, Brasileiro. cara, ó, a gente abriu o programa falando E acho que que isso o chega- Grêmio. desculpa, A isso gente chega abriu o no programa jogador com o falando que Renato. o Grêmio reserva não é competitivo. Então, eu não sei se passa por essa questão financeira de ser. É uma questão, eu acho, muito mais de cultura, como o Diego tá falando, mas no caso de cultura do time, entendeu?
Parece que o time reserva, quando entra, ele é moldado para ter medo, cara. Ele é moldado para... É que eu acho que Olha a postura do Grêmio. O Grêmio jogou bem o primeiro tempo, a postura do Grêmio no segundo tempo, isso não tem explicação. Não, mas tem um cara. adversário do outro lado, que Tudo precisa bem, do resultado. Tudo bem, cara, mas não justifica, velho. Não Cara, mas olha só, justifica. E aí chama um negócio bizarro para dar. Sempre acontece um negócio bizarro com o time reserva. Por quê? Porque tem essa postura de medo, cara. Vai com medo, uma hora vai dar merda. o Ricardo, pai do Cristian, até falando isso que a gente falou, tipo, os times europeus geralmente fazem isso, entendeu? Eles não tiram 11, entendeu? Eles tiram 3, vão lá, tipo, o Barcelona, vamos pegar o Barcelona, que eu acho que é o exemplo mais didático, assim, o Barcelona vai lá, poupa o Messi, sabe, poupa... Tipo, ele nunca poupa, eu não lembro de ter tirado, tipo, numa partida o Messi e o Soares, por exemplo, raramente. entendeu? Ele tira o Messi, ou tira o Soares, tira alguém da zaga, descansa o Piquet jogo. Eles têm 18, 19 jogadores que eles dão uma... Claro que eles têm mais elenco, mas esse revezamento mesmo é 18, Cara, mas um 19 assunto que jogadores. o Feula falou interessante. Esse tempo atrás eu participei do programa da Pachola e nós entrevistamos o Marcos Herman, que é um dos vices do Grêmio. E eu, como estava lá com o vice do Grêmio, que está lá junto no CA, né, com o presidente, comecei a defender o Brasileirão, né, no programa, para ver o que o cara dizia, né, cara. Eu comecei a identificar com ele, sabe? A provocar, assim, ser chato. E uma hora eu falei assim, como, Marcos, não acha que o Grêmio, se jogar valer o Brasileirão, não ganha? Mesmo eu falei. Porque assim, ó, eu expliquei para ele, cara, eu quis desenhar para deixar ele sem rua, assim, pra Tu quis emparedar. escapar, Cara, o Grêmio jogando no campeonato, pontos corridos. São 38 jogos, certo? Eu acho ainda o Grêmio é o melhor time do Brasil. Ainda. Cara, jogando para ganhar, é campeão, meu. Nos 38 jogos, os erros vão se diluindo, cara. E vai acabar prevalecendo a qualidade, certo? Aí ele falou assim, não, concordo. Aí ele me respondeu, mas quanto paga a Copa do Brasil? Então é isso aí. E aí o âncora disse, 60 milhões de reais, né? Aí ele fez assim pra mim. Não, mas Ele falou pelo clube ali, cara. O vice de futebol. O vice do Grêmio. Por que o Grêmio jogou com reserva CA. contra o Goiás, então? Não, Se porque eu- tinha feito 2-0 lá. Não, mas a Copa do Aí Brasil é tão circunstância. importante, vai correr o risco? Não, Será que é papagaiada de dirigente, cara? Com todo respeito. Eu acho que essa questão final- Marcos, Marcos. não, vai até candidato a... Eu acho que essa questão da... Pô, eu trouxe uma história de bastidor aqui. Eu Eu achei- achei legal, cara. A tua história é boa, tô discordando do cara, entendeu? Eu queria só voltar num ponto aqui, gurizada, que o Rodrigo trouxe aqui, ó. O Rodrigo Bernardes. O Renato acaba de dar uma entrevista, argumentando que poupou todos pela sequência dos próximos 3 jogos. 2 jogos contra o Flamengo, né? E na outra 3 contra o Estudiantes. Pela entrevista, o Grêmio colocaria time titular no sábado contra o Flamengo. Não, Eu duvido. vai ser misto o Vai time. ser misto. Vai ser misto o time. Com Vai certeza. ver quem vai estar mais desgastado, quem vai sair mais desgastado mas um na misto quente quarta-feira. dá pra tentar... Mas é que, cara, sábado, tipo, é sábado, o Grêmio deve viajar sábado de noite, De acredito, para noite. Buenos Aires. É sábado que horas o jogo do Flamengo? 7h30. 7h30. Mas Buenos Aires não é uma viagem Buenos Aires é longa, meia então, hora, Não, né? 1h30. Meia hora de quê? De trem bala? jegue. Não, cara, eu De não... trem que vai por baixo da água. Direto, né? Não, Não. tudo bem, mas eu duvido que ele vá com o time titular no Cara, que próximo é que sábado. o- Mas é um jogo que certamente não vai fazer o que fez agora em Chapecó de tirar todos os titulares. Até porque é Porto Alegre, né? Não tem É, viagem. exato, não tem viagem. Não tem viagem. Não, tudo bem. Então aí volta aquilo que a gente falou. Tem a possibilidade de trazer a diferença para 4 pontos para o Flamengo. O São Paulo tá 5 do Grêmio, né? Se o Grêmio ganhasse do Flamengo, o São Paulo ganhando, viraria líder e o Grêmio ficaria 5 pontos do líder. E o que eu quero trazer um outro ponto aqui que a gente não falou. Por que eu acho que o brasileiro tem que ter um certo olhar sério do Grêmio? Até pela campanha do Inter, cara. A gente não pode Eu também acho. dar esse mole dos caras que não ganham 40 anos o Brasileirão. Daqui um pouco se Eu concentra. acho que... Mas acho que não tem fôlego. não tem fôlego. O Leicester não tinha. O Corinthians não passa nessa largada. Cara, deixa o cara lá, deixa o Inter lá na dele. lá. Entendeu? não, Eu acho fico bom preocupado. Jogar, valer pra evitar... Até mandar um abraço aí pro Taylor, nosso brother lá de Grande Leste, Taylor, tá em lá Floripa. Marajá de Florianópolis. Ele falou que o Renato já confirmou que é time reserva no sábado. Então aí uma O outra pessoal informação. que tá vendo a coletiva, o que ele falou sobre o jogo em si, segundo tempo? Ele justificou de alguma forma? Não, ele vai dar aquele discurso clichê, que foi um bom empate fora de casa. Como é que ele porque justificou a postura do isso é Grêmio no segundo pontuar. tempo totalmente diferente? Os jogadores, do eu primeiro tempo? confio, porque do grupo... O Fábio elenco até é- falou da Meu questão. grupo.
que tem a questão física também envolvida. O meu grupo não. É que na Tem que verdade fazer um bingo esse é um, do Renato, esse é um defeito que o Renato tem, né, cara? Eu acho, pelo menos, né? Quando perde é sempre os outros, quando ganha Não, eu não acho. é sempre o grupo. Eu Mas acho quando o perde é contrário, sempre Acho o contrário, acho que ele Não, sempre. tanto que ele tem o time na mão porque não queima os caras. Não, mas ele queimou contra o Vasco. Depois ele viu que fez merda e aí recuou. Mas é que às Ele vezes- recuou mas é que às vezes também estrategicamente. tu precisa dar um tapa na orelha dos caras pra se ligarem. Você né? gerente. O jogo contra o Vasco, ele jogou com o time titular, com o jogador a mais o jogo inteiro. O goleiro do Vasco não fez uma defesa difícil, ele vai chegar lá e vai dizer o quê? Ah, meu time é gigante. Não, mas muitas vezes ele falava que o Grêmio massacrou. Galera, vamos pro sorteio da camiseta. Sabe a pergunta, Eduardo? Sei. Então manda a Tu pergunta. sabe a resposta, Eduardo? Sei também. Qual a pergunta que vai valer uma camiseta no programa Respirando Grêmio? A primeira Ah, pessoa é. que responder Importante. de forma correta e aparecer para nós aqui no. Importante. Ô, Sombra, acho que dá uma olhada lá que tem um certo delay para os celulares, e aí tu faz a justiça aí na. Primeiro que responder e aparecer. Não, mas vai aparecer aqui, porque não muda. Não, que tá dando. Não muda a sequência. Então, a primeira pessoa que aparecer na zona de comentários com a resposta correta ganha essa camiseta do Grêmio e depois a gente entra em contato inbox com essa pessoa. Ah, detalhe, tem que ser inscrita no nosso canal no YouTube. Então, respondeu primeiro, tu sabe a resposta? Responde igual, porque a gente vai procurar lá no YouTube e vai ver se o primeiro que respondeu tá inscrito no canal, porque era uma das regras da promoção, tá inscrito sim. no nosso canal no Responder YouTube. corretamente, ou se não tá escrito, responde primeiro e vai lá e se inscreve. Tá? Não te faz de leitão mesmo. Não, vai ser até o Vai ali chupar tem duas como ali a gente sabe o horário que o cara escreveu, então não adianta responder e lá escrever. Não, mas até se o cara for mais rápido. Então assim, ó, nós vamos vai dar ganhar. mais 5 minutinhos pra galera que tá aí e não tá inscrita no canal. Vai lá, te inscreve no canal no YouTube, volta aqui que daqui a 5 minutinhos nós vamos fazer a pergunta que vai levar pra casa essa camiseta do Grêmio Zero Bala. O Eduardo só usou ela 2 vezes, tá? Uma dica. Uma com uma peruca ruiva, uma com uma peruca... Uma dica para responder a pergunta, você tem que pesquisar as fotos do Eduardo lá no Facebook. Não, eu usei mais de 10 vezes a camisa. Camisa linda. Olha aqui. Camisa belíssima. Camisa linda, tu tá fazendo programa mesmo, né? Aquele cara, programa Camisa Linda, olha aqui, nosso patrocinador. Olha só, mas a questão que eu fico mais indignado é que o Grêmio tem que manter sempre em vista os primeiros colocados do Brasileirão, cara. Porque, cara, Copa é Copa, acabou de dar uma tragédia aí, a gente tá de escapar a Copa e mais o Brasileirão, entendeu? Não, e eu acho que uma coisa que tu fala, né? E outra coisa, pra ser, a Recopa e o Gauchão já foi no passado, vamos focar vamos fingir, né? E Porque no fim do ano tudo dá errado e vai vir com o discurso. Ganhamos no ano 2 títulos. não, ganhamos um, né? Aí, se o cara Coralito, né? Se o cara criticar, vai ser o coleteiro. Você já tá... Não, a gente tem que aproveitar a fase boa, né, Flávio? Sim. Tu sempre fala Pra acumular isso, né? título. Sim, É isso aí. sim, claro. Para converter em títulos, isso a gente já está fazendo. Mas eu sou um pouquinho diferente de ti nesse ponto, Eduardo. Claro que, óbvio que eu quero fechar o ano com o máximo de títulos possíveis. Mas já, para mim, isso é o Flávio, ter ganho a Recopa já valeu bastante em 2018. Óbvio que eu quero ser campeão brasileiro. Sim. É óbvio que eu quero massa, Copa do Recopa Brasil. também, cara. É óbvio que eu quero ser da Sim, sim. Libertadores. Eu acho massa. Mas já assim, 2018 já tá ótimo, já tá legal, porque assim como vocês falaram agora, a preocupação de vocês com o Inter e tal, do outro lado, possivelmente vai fechar o ano sem nada. Então eu já tô bem satisfeito com a Mas o nosso... Mas óbvio, Cara, eu quero ser campeão respeito, brasileiro. eu te respeito a Sim. opinião, perfeito. Mas o nosso Não, não parâmetro... tem que respeitar o nosso- nada. Não tem que aqui respeitar nada. Aqui é... Tem que ir com Quebra a garrafa, dedo na cara, O dedo nosso na cara. parâmetro, cara... Nosso parâmetro não tem que ser o Inter, meu. Tem que ser o Futuro Série B. Exatamente. Por isso, Não, Série por B isso não. que... Série Da B segunda não. divisão. Segunda divisão. Então não tem que Segundona. estar feliz, tá? Aqui ninguém fala Fica Série assim, B, ó, aqui segundona. segundona. O nosso rival agora... Série B é na RBS. O nosso no rival Flick. tem que ser o Corinthians, o Flamengo, Exato. o Palmeiras, entendeu? Por isso Olha, que... nós temos títulos, eles não têm esse ano. Isso aí, eles eram pequenos, lembra? Por isso, 2011, daí que tá. 10. Por isso que eu acho que Aí não ganhamos tem um graça gauchão. lá do outro lado. E Não tem graça mais. Aí que tá, mas o Grêmio com o time que tem, nas 3 frentes, tá jogando. Igual você forte também. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Se não ganhar pelo menos um, eu acho fracasso. Ah, fracasso Eu não. acho, Eu acho que é. Não tá, vejo essa forma. eu acho que essa palavra é meio forte. Eu acho. Fracasso. Tem que ganhar pelo Não. menos um título. Tem que ganhar pelo Não. menos um, eu acho. Não vejo dessa forma, porque Com a propaganda que tu jamais pode esquecer que tu vem Com a propaganda de que fizeram. 15 anos sem nada. Com a propaganda que fizeram. Não Porque é, porque a não fisiologia, desse porque o modo. sangue Acho do muito outro, porque estuda o sangue, porque a agulhinha, porque o CO não sei o quê.
Aí tu vai me desculpar. Eu acho que falta a sandalinha da humildade. Eu acho que... Cara, com o time que a gente tem agora em Monster. Não, sem dúvida. Tem que ser campeão, cara. Sem dúvida, mas tu não pode esquecer que tem outros adversários. Não, Calma. sim. Exato. O que deu? Não, a gente passa depois. Olha só, vamos Vai, fechando os... Não caiu a live. Em 4 minutos o sorteio da camiseta do Grêmio, a camiseta em alusão ao Outubro Rosa. 4 minutos. Tu tem 4 minutos para te inscrever no canal, responder certo, a pergunta a gente ainda não fez, e ganhar essa camiseta. Atuações. Quem vocês acham que passou no vestibular de Chapecó? Mateuzinho, né? Entrou bem no segundo tempo. Um jogador que... Acho que ele tem um bom par. Enfim, o cara é o novo Arthur, né, meu? Sendo bem ufanista. Eu achei que E o Paulo Miranda chamou a mais... responsa depois que saiu ali, principalmente o Bressan, ele apareceu bem, assim, cara. Achei que ele chamou o jogo para ele ali. O Douglas caiu muito com o físico. Eu gostei mais do Tassiano do Paulo Miranda. Então quer dizer que aqui várias... PP não? Primeiro tempo, Eu ia primeiro falar tempo do- do PP. Assim, eu acho assim, ó, ali no primeiro tempo... O Diego adora o PP, né? No primeiro PP tempo eu não gostei um pouco do Também, PP, do eu- Tassiano e do Marinho. O Marinho eu acho que foi razoavelmente Gostei bem, do Marinho dentro também. das possibilidades, enfim. Mas só que no segundo tempo, enfim, acho que não dá para salvar ninguém, não. Eu gostei Nem do o próprio Tassiano Mateuzinho, eu também. também não consegui ver muito do Mateuzinho. É, Quando cara, desmoronou ali o sistema, quando eu a achei gente que ele- perdeu... Ele reteve bem a bola no meu campo ali. O Grêmio... Mas quando a gente perdeu ali o Derlan, que teve que ir lá fazer a figuração do centroavante... Eu não muita coisa. gostei do do Tassiano, para mim foi o melhor no O primeiro Tassiano tem tempo. poder de indignação. É, eu cara. achei Ele tem gostei essa dele. coisa do time titular, assim, de cara. E ele não tá faz bom. uma cobertura ali no segundo tempo que é decisiva para o Grêmio não tomar o gol, né? Ele estava improvisado de volante hoje, né, cara? O Gotti concorda um pouco comigo com o Eduardo. O Gotti traz uma questão assim, ó. Se eles terminarem o brasileiro na nossa frente, já é complicado. Eu acho também. Cara, eu Eu tô cagando pra esses caras. eu acho que o cara. Brasileirão é contra 19 times, não contra um só. Eu acho que eu tô cagando pra esses Isso caras. é outra coisa, vocês estavam falando em ganhar. Cara, vencer é um detalhe, entendeu? São 32. Carlos Alberto Barreira! Carlos São Alberto 32. Barreira! Não, é que assim, ó, a gente não é torcedor modinha, torcedor consumidor aqui. Não, Então, ninguém. só ninguém vai dizer que tem que ganhar, tem que. Cara, tem que ser competitivo, velho. É por isso que esse tipo de jogo me indigna com reserva, sem reserva. Entendeu? A postura do Grêmio no segundo tempo, para mim, não tem justificativa contra um time ruim. Ponto. Tu vai no Maracanã, tu tá com os reservas, tu vai no Maracanã contra o Flamengo, atropelando todo mundo, tu faz um gol e te fecha no segundo tempo e se defende para segurar o resultado, beleza, eu entendo. O Flamengo te massacra, tu toma um empate, toma uma virada, beleza, eu entendo. Agora, tu vai a Chapecó contra um time fraco na zona de rebaixamento, tu joga melhor no primeiro tempo, no segundo tempo tu abdica de jogar, Tu e joga com atrás, 15 né? minutos tu tira o centroavante e coloca o meia, que não jogou nem um jogo bem de centroavante, entendeu? É porque mesmo o time do Grêmio reserva Fazer o sorteio. tinha lá condições de ir lá ganhar um jogo. Tinha condições de lá Esse que que é tava o jogando problema, melhor, sim. cara, entendeu? Então são essas questões de postura e esses detalhes que me incomodam. Aí depois tu tira o Tassiano, que era o outro cara que tava jogando bem, e aí o Douglas, que voltou Se arrastando. caminhando, ele deixou em campo. Aí É, o Bressan acho que- se machucou, bom, mas é circunstância. Ele Bressan, devia o ter jogador saído. pode se Cara, A mas primeira seguinte, alteração devia ter sido A minha Douglas. frase polêmica, né? Eu embaso no que o próprio Renato fala, né? Ele fala isso na coletiva e no elenco. Quer marcar história? Meu grupo. Tem que ser campeão. Ele fala assim, Renato. Sim. Quer marcar história, tem que ser campeão. Não, mas Então pra o time do motivar os Grêmio caras, hoje, vale, cara, entendeu? badalado. Cara, o Grêmio hoje, pra mim, tem um dos 5 melhores times do continente. Ou top 3, de repente. Já tá entre os Time 16. titular, meu. Eduardo, é agora. Aí tu pensar que vai ficar esse ano ainda sem título até o fim do ano, eu acho que Já ganhou a Recopa. Eduardo, fala da promoção na a final, pergunta. a promoção, a camisa do Grêmio e 30 anos. rosa, Aniversário da alusiva final, né? ao Ontem. Outubro rosa. Isso aí, há 30 anos o Grêmio 25 anos. 35 anos. É, Desculpa, isso. 35 anos. erramos eu e tudo. Erramos nós dois. Erramos junto. Jornalista, Aqui é né? time, erramos junto. Não, meu, esses dias eu acertei. O nosso time errou. Esses dias Meu eu Meu acertei. time, meu grupo Meu errou. grupo. O Motoboy me perguntou ali na correria quanto era 1,8% de 25 mil. Eu acertei na tampa, meu. Que mentira. Juro! Ah, Juro ali pro cara, olhando os 450. comentários. História estranha, tava dando uma banda com o motoboy. no Não, meio velho, da o cara foi semana. entregar o cachorro quente, era o cara do Ah, Cláudio Lanches. Ó, outro patrocinador aí, Cláudio Lanches. Cláudio, Cláudio, gente. Ali no Botânico. Outro é bom. patrocinador. Vamos lá falar com ele. Lá. E é gremista, fanático, Tá. aliás. Camisa,
E a pergunta: na final da Libertadores de 83, Segundo jogo. segundo jogo no Olímpico Monumental, o Grêmio venceu o Penharol por 2-1. Perfeito? Perfeito. Neste jogo, um jogador gremista foi expulso. Quem é esse jogador? Quem foi, né? Primeiro que responder ganha a camiseta, tem que estar inscrito no canal, galera. Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder. Vamos seguir o debate. Sombra tá moderando. Sem nepotismo. O Grêmio o Grêmio que deu asas para eles a partir de um empate no clássico, quando não atropelamos um adversário covarde, o Gotti está dizendo Mas aqui. se bem Goti, que só vou dizer uma coisa pra ti, ó. Eu só quero vencer lá no chiqueiro. Mas se bem que no Grenal da Arena, meu, foi um respondeu banho ele já. de bola. Foi o que ele falou Ó, aqui. E teve Thiago três- Lotterman, atenção. Temos um vencedor. Temos um vencedor. Confere aí, Sombra. Thiago Melo. Lotterman. Nós vamos conferir depois, estava inscrito. Nós vamos conferir. Ganhou por segundos do Júnior Custódio. Então, Júnior, a resposta do Júnior tá valendo também. Dá só uma baixadinha aí. Baixei. Não. Não me... Então, vamos fazer o seguinte. A princípio, ganhou o Thiago. A gente vai ver se ele tá inscrito no canal lá do nosso no YouTube. Se ele tiver ok, a gente vai entrar em contato com o Thiago Inbox para entregar a camiseta. Se não... Isso. Oi? Inbox. É DM. Se não, abre aí, meu, para eu ver quem é o outro que responderam. Júnior Custódio. Júnior Custódio e Dudu. depois o Dudu. Então, depois o segundo vai ser o Júnior, que a gente vai ver se o Thiago não tiver inscrito no Deixar canal, bem claro que só tem uma camisa. uma camiseta, que é por enquanto do Thiago, se ele tiver inscrito no canal. Se não, depois o Júnior e em terceiro o Dudu, e aí a gente vai procurando a galera. Cara, Mas o primeiro contato é com um o Thiago. pouco injusto, Sobra, porque consegue o cara conferir, pode ter no né? YouTube um login diferente, né? Vai Não, que mas- uma página no YouTube que tem um login, Não, mas tem o nome, tem o nome. Tem o nome, Tem tem o o nome, nome, tem o tem o nome. nome. Não, daí a gente dá um jeito. O cara vai dizer, eu tô lá desde tanto, mas o meu login é tal. Ah, tá. Thiago, O Taylor tá tentando apelar, botando o tempo. Perdeu, cara. Perdeu. O cara falou, ele falou na hora da pergunta. Como assim? Não falou, não. Não falou. Até o Thiago, se puder passar pra gente já qual é tá o falando do login. YouTube, eu acho. Qual é o login dele que tá escrito no canal, tudo pra Manda um gente. print lá que tá seguindo e tá valendo. e tá valendo que tinha pra que ser nós. escrito. A gente é legal. Quem falou isso? Não, ele falou na hora da pergunta. Eu acho que ele tava falando do negócio do YouTube, entendeu? Ah, tá. Aí o cara falou, não fala, porque ele é o segundo. Sim. Ah, tá. Não, é que a gente falou numa live anterior sobre as regras do sorteio aí e tal. A gente é legal. Esse sorteio não é auditado, mas é honesto. Honesto. Galera de Grêmio e Chapecoense, já estamos com 40 minutos aí. O que mais? Clima de E a nossa Acho que rodada- aumenta a obrigação de vencer quarta. Agora Tá. tô só pro quarta agora. Falando em quarta, terça-feira, Diego, por 9 volta, horas, 9 horas, 8h30. 9 horas, horário de Brasília. Né? De Brasília, isso é muito importante, que o horário de Rio Branco no Acre é outro, o horário de Porto Velho. Não, mas é isso é legal falar, cara. A gente tem bastante uma galera que tá assistindo o programa de no outros Nordeste. Não, Nordeste é horário de Brasília, Diego. Não me faz passar vergonha. Depende. Quando é horário de verão, não. Quando é horário de inverno, tá. sim. Mas no norte do país, que tem o nosso amigo, tem os caras do Acre, é o horário diferente. 9 horas de Brasília, O quê? live, Grêmio, Live jogo. pré-jogo, Grêmio e Flamengo, nesta rede social do Marquinho, né? E minutos E aí, depois todos na nós rede... mais empolgados, como tá no espírito da Copa, né? Agora não estamos ainda. A gente tá meio broxado com o Mas na empate. terça a gente vai estar mais focado na Copa, né? Aí vamos estar mais. O que tá segurando a empolgação é Pergunta cerveja. final. Quem não passou no vestibular de hoje? Acho que tu, que já perguntou isso umas 15 vezes. Não, eu perguntei quem passou. Agora, quem não passou? Tentou resumindo o sentimento do grupo. Sócio torcedor, eu acho. Estão querendo derrubar o apresentador, hein? Sócio torcedor, eu acho. Galera, eu tô com um Não, novo pra mim- canal, só eu, não sei. Cara, Sócio pra mim torcedor hoje- não passou Paulo Vitor. Cara, eu acho que é muita Só pegação. o Paulo Vitor. eu acho que. Paulo Ah, o Jailson não jogou O cara porra salvou nenhuma. um gol, olha, né? a maior crítica. Jailson, o Madison, que era para aproveitar a oportunidade, não foi bem. O Douglas se arrastou todo o jogo. Mas o Douglas Eu gostei tá do voltando de um ano e Hernani, meio né? parado. Eu gostei do Brocador. Isso, foi bem o Hernani. Eu gostei. Achei que o Renato errou muito nas substituições. Eu acho que até o Paulo Vitor dá para dar o desconto, porque também é aquilo, né? Ele salvou um gol também. né? Exatamente, é aquilo, né? Vão queimar o Paulo Vitor, depois um jogo reserva, vão querer abraçar o Bruno Graça. Não dá mais, né? Então menos, né? Desde- Aquele Desgraça. gol que o Bruno Não, Graça não, levou tem nas que contratar um tirantes. goleiro diferente meu, pra ser reserva do Groy. Mas o Paulo Vitor já foi contratado. Não dá pra isso, gastar cara. dinheiro também. É, exato. Sabe? Maisena. Assim, ó, falha por falha,
Olha, o Groy já teve a Cara, deles também. o meu pai Mas odeia o não Jailson. assim, eu Meu também- pai já botou aqui, Jailson foi o pior. Meu pai odeia o Jailson. E o Fernando também, né, cara? É. O Fernando, quando começou lá a especulação na negociação com o Santos, ele, cara, agora o time vai, cara. Não, meu pai Cara, odeia o eu- Jailson. Mas aí, Quando o Jailson eu fez achei o uma gol. boa ele ter continuado e ter ficado. Eu não queria que ele tivesse eu- Cara, pra elenco ele serve. Exato. Mas ele é um cara que eu tenho sérias restrições. Não, mas era Mas muita eles têm grana que que o melhorar. Santos ia pagar por ele. Ô, meu, né? eu lembro assim, ó, Era uma tem que grana melhorar. boa, né? Cara, ele faz muita falta burra, o Jailson. Erra muito Ele erra fácil. muito Não, passe. O próprio pênalti lá no Lanús, meu Deus. Real Madrid, Não, é legal Real Madrid no- a falta, ele que fez. É. A Roseli tá dizendo que o Douglas foi bem no primeiro tempo. Eu acho que o Douglas caiu no segundo tempo numa questão física. Física, totalmente. Tá, mas aí encaixa no que a Por gente isso falou. que ele O tinha que ter Renato saído. deveria ter tirado ele primeiro pra colocar Não, cara, o mas E o Ranieri. até Douglas, porque o vamos fazer Douglas é um Douglas jogador justiça, útil olha pra só. quarta, né? O Douglas tem que fazer justiça ao Douglas. Por exemplo, ele foi mal no segundo tempo, fisicamente estava mal. Não por falta de vontade. Ele tava com vontade de jogar, mas o corpo não obedecia ele. Ah, cara. não achei. Não Cara, achei. ele deu ali uns piques, ele tentou dar o Não último achei. gás, mas ele não aguentava mais, cara. Também acho. Foi questão mais dele, acho que fisicamente, do que com falta de vontade ou Também postura, acho. sabe? Galera, vamos fechando aí. Tanto que aos mensagem. 41 do segundo tempo, ele deu aquele carrinho, ele quase teve um infarto, né? Ah, quase morreu ali. Mas ele Eu temi conseguiu, pela vida Ele do deu um Douglas carrinho naquele que momento. salvou o lance, mas Mas eu temi pela vida também. do Douglas. Galera, mensagem final aí. Quem se habilita? Quem se habilita? Não, a mensagem minha final é que a questão de frustração, né, cara? Por um campeonato que eu acho que o Grêmio. Que começou tão bem com aquela vitória em Belo Horizonte, né, Eduardo? Não, e um campeonato brasileiro, cara, que se o Grêmio quiser um pouquinho mais, sabe? Não é. Cara, aí que tá, vou resumir o que eu tô pensando. Não é abdicar, tá? Das Copas. Não é isso aí. Também sou copeiro, quero ganhar, não é isso aí. Mas focar um pouquinho mais. Em vez de poupar 11, poupar 5. Poupar 3 no jogo, 4 no outro. Já teríamos, acho que no mínimo uns 3, 4 pontos a mais para estar na frente brigando, né? Essa que é a minha frustração. Mas já que o clube pensa isso, né? E botou em prática a questão das Copas, vão Mas torcer, a né? rigor, com o time reserva, a gente jogou 2 vezes, né? Botafogo e hoje, ou eu tô enganado? Time totalmente Ah, reserva. não, o resto foi time misto por Forte, muito. né? É, não, por teve lesão. popô, lesão. É. O que O mata Grêmio no Grêmio, chegou a ter momentos com 9 jogadores. o que mata no Grêmio são também o excesso de lesões, né? Ah, cara, eu tô cagando pra brasileiro, cara. Eu falo assim, desde antes do Gauchão, eu falava, eu sou das fórmulas, não acho um saco essa fórmula do brasileiro, cara. Acho um saco, acho um campeonato sem tesão, assim, não tem... Eu sou gosto. das Copas Eu gosto e também. prefiro Eu gosto, as Copas, eu cara. gosto do ponto correto. Tamo junto, Romildo. E é uma crítica, agora tu falou um negócio que crítica à CBF também, né? Porque assim, ó, a gente tem que. Esse é um debate bem complexo, a gente vai ter até um especial sobre isso aí. Pra mim, tá? Virou uma obsessão pro Brasil, não só pros times gaúchos. A Libertadores virou obsessão para todos os times da Série A. Então, vamos supor que os melhores times do Brasil vão focar onde? Quase todos, né? Quase todos vão focar onde? Na Libertadores. Perfeito? Então, o time que vai ter mais chance de ganhar o Brasileirão vai estar quase que em via de regra fora das 2 Copas. Um time que está fora da Libertadores e da Copa do Brasil não é o melhor time, né? Não. Então a CBF está entregando o principal campeonato do ano para o 5º melhor time do Brasil, para o 6º melhor. Porque os menores, pelo calendário inchado que ela mesma faz de forma incompetente, estão focando nas Copas. O calendário melhorou muito. Então a mas tem muito a CBF, ser melhorado. a CBF não sabe vender o próprio produto dela, cara. Tem uns 4 Mas Que times é a mais nesse que é campeonato, o Brasileirão, Nossa, entendeu? o brasileiro. Acho O que tem tem a 4 times mais a Você me fez é o entender. campeonato regional. Que mata. O campeonato brasileiro começa em maio, a temporada começa em janeiro. Isso Isso é aí verdade. isso aí aperta o calendário. Galera, a gente vai encerrando. Teve a Copa do Mundo esse ano também, que matou um mês da. Aí agora que a gente venceu jogar o chão esse ano de novo, né? Agora eu sou a favor de aí abandonar totalmente o Gauchão. É que o Gauchão, Sub-20. o clube é um dos... Cara, imagina Paga o muito, Gauchão, né? meu. São quantos jogos que a gente joga no Gauchão. Gauchão, Christian? Paga Tu muito, que é bom de memória. pra Grenal. Quantos jogos o Gauchão a gente joga? São 11, 13, 15, 17. Imagina 17 jogos a menos pro time principal no ano. Esse lastro. né? O time titular do Grêmio. Esse deve ter- lastro, entendeu? O Físico, time sabe? titular do Grêmio jogou 5, 7, 8 vezes no Gauchão. Tá, mas por uma 8 opção vezes. do Já sou a Grêmio. favor de, 8 entendeu? vezes. Poupar muito Jogou mais no Gauchão agora. 4 na primeira fase, os Já dois queria no lastro, Inter. sabe? Físico. 9 vezes. Galera, a gente está É isso. encerrando aí.
Manda um abraço final para quem participou aí, Diego. Eu tô aqui só para isso. Roseli, Rodrigo, Ricardo Gotti. Gotti, se fala? Gotti, desculpa. Esse cara foi conselheiro do Grêmio. O Cadica, o Dr. Taylor, lá, dono de Florianópolis, o Thiago aí que ganhou a camiseta, o Júnior Custódio, e a minha linha não sobe mais. Beleza. Tranquei. Tu sabe que tu participou do programa, se a gente não leu a tua pergunta, desculpa. Então, nosso próximo encontro está marcado, 9 horas, terça-feira, pré-jogo, Grêmio e Flamengo, quartas de final da Copa do Brasil. Aquele abraço, obrigado por ter acompanhado a live. E esse programa, quem não viu, a gente vai colocar ali no Facebook, no YouTube, ainda hoje, ou no máximo amanhã de manhã, vai lá no YouTube e se não viu todo o programa, vai lá e veja, porque vale a pena essa bancada extremamente qualificada que tem Christian Feula, Diego Castra, Eduardo Genich, Flávio Bandeira, na produção, Patrick Mâncio. Aquele abraço e dale Grêmio.